O que é igreja? Tá aí uma pergunta interessante. Que Deus abençoe a nossa vida. Nós sabemos na palavra do Senhor que o Senhor Jesus disse assim para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a gente sabe que a igreja foi edificada pelo Senhor Jesus. E lá no Atos 2, na descida do Espírito Santo, começou a igreja, que muitos chamam de igreja primitiva, porque foram os primeiros cristãos que começaram ali a propagar o evangelho. E ali no discurso de Pedro, 3.000 almas se converteram e o Senhor começou a realizar grandes sinais e a igreja começou a crescer, a se fortalecer. Mas vamos aqui para alguns versículos para a gente poder sintetizar exatamente o que é a igreja. Porque quando se fala assim, o que é a igreja, às vezes a gente ouve, vamos para a igreja, ou você foi na igreja ontem, e é natural a gente falar, a gente pegou o hábito de falar assim, mas vamos exatamente no ponto que é a igreja, aqui, pela palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz assim, Paulo dizendo: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Então esse é um ponto. Agora, Paulo fala também aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Ou seja, então, todos nós fomos batizados em um só corpo, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. A cabeça é o que pensa, é o que direciona, é o que coordena. Então, Cristo coordena a sua igreja, quer gregos, quer judeus. Ou seja, quer presbiterianos, batistas, assembleianos, luteranos, não importa. O que importa é que Cristo é o que comanda a sua igreja. Agora vamos lá. De quando a igreja começou no Atos 2 até a Reforma Protestante, a igreja nunca não tinha templo. Então a gente sabe que a igreja do Senhor nunca dependeu de templo. Não que eu sou contra, eu acho muito bom ter os templos e a igreja ser organizada como CNPJ, que eu acho mais correto dizer comunidade cristã e não igreja, porque ali é um prédio e uma organização com um registro em cartório e tudo. É bom isso aí. Mas a igreja de Cristo não é isso. Então o Senhor Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. O que, que é? É um povo lavado e remido no sangue de Jesus, onde Cristo é que está comandando essa igreja. E nunca dependeu de prédio para se manter, nunca dependeu se envolver para politicagem, nunca dependeu do poder humano para se manter. Ela começou no Atos 2 e vai até a volta de Cristo, onde encontraremos com o Senhor. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então ele não vai vir buscar presbiteriano, nem assembleiano, nem assembleia, nem batista, nem avivamento bíblico. Ele não vai vir buscar isso aí, são organizações CNPJ, que é mais correto dizer comunidade cristã. Então vamos lá, no versículo Coríntios, capítulo 12, versículo 13, tem uma coisa interessante. Se Cristo é o cabeça, aí é uma pergunta para a gente pensar. Se Cristo é o cabeça e todos nós estamos ajustados num só corpo e formando a sua igreja, que são membros que formam esse corpo, por que então que existe tantas divergências e a maioria das organizações que existe hoje, por exemplo, existe várias assembleias, existe a Assembleia Belém, Madureira, várias batistas também, presbiterianas, o Brasil para Cristo, e a maioria surgiu de divergências. Então, se Cristo é o cabeça, que está direcionando tudo isso, por que as divergências, as divisões? Não era para ser assim. Outra coisa, a maioria das lideranças que a gente percebe hoje muito claramente envolvido com a política, alguns apoiando esquerda, outros apoiando direita, outros que apoiavam a esquerda agora estão apoiando direita. Recentemente o líder da igreja Madureira, eu posso falar com tranquilidade, que a fala é minha, eu me responsabilizo porque eu falo, Bispo Samuel Ferreira foi lá no Palácio Alvorada levar uma Bíblia lá para o Lula e todo mundo diz amém para isso. Então é prova de que a igreja não está sendo liderada por Cristo. Cristo não está sendo o cabeça disso daí que é CNPJ. Essas lideranças não faz parte da igreja. Não está, isso aí não é a igreja.
A igreja ela está sendo liderada, comandada e tendo Cristo como cabeça. E a gente sabe que Cristo nunca se envolveu com a politicagem da época. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e não se envolveu com política. Não se preocupou em mudar a sociedade de Israel, não se preocupou em baixar carga tributária. Israel pagava imposto para Roma. Não se preocupou em derrubar Herodes do poder, não se preocupou em derrubar o Sinédrio, que era um STF corrupto que existia na época. Não se preocupou em derrubar o Império Romano. Jesus não se envolveu com isso. A missão de Jesus foi outra. Então aquele que está, a igreja que está realmente ajustada em Cristo, não se volta para a politicagem. E agora que está se aproximando as eleições, agora começam as movimentações das lideranças CNPJ, parecendo que para se manter precisa de politicagem. Então, a igreja de Cristo, ela sempre vai existir e sempre vai caminhar, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque tem Cristo como cabeça. Então, as lideranças que estão se envolvendo em politicagem, tantas corrupções e tantas falsidades, isso daí não faz parte da igreja de Deus. A igreja de Deus ela é lavada, ela é pura, com vestes brancas, lavada e remida no sangue de Jesus, e nunca dependeu nem de dinheiro, nem de poder humano, nunca dependeu de sistema nenhum para se manter. Ela sempre dependeu e sempre foi direcionada por Cristo, que é a cabeça. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.